é justamente através dela que vocês vão ter esse espectro para poder estar escrevendo dentro do trabalho de vocês, tá certo? Pessoas, até aqui temos alguma dúvida? Eu quero perguntar uma coisa. Pode perguntar, Léa. Então, tem um número que seja ideal para essa pesquisa de mercado? Você diz em termos de quantitativo de respostas? Isso. Não. Isso varia muito de acordo com o tipo de negócio que você vai estar fazendo. Como é que você vai fazer? Dependendo do segmento que você vai fazer, não é um público de pessoas físicas, por exemplo, que às vezes você vai abordar. É um determinado nicho de segmento de empresas que você vai fazer o questionamento. E aí, como é que você vai aplicar isso para o camarada aqui, para o seu Zé da padaria, por exemplo, que nada tem a ver com o seu tipo de negócio, ou com o tipo de serviço, ou com o tipo de produto que você quer oferecer? Você, na sua pesquisa, a ideia é que ela sirva de base, ou ela tem um elemento que responda claramente à sua necessidade. Então, se você tem 1, 2 ou 10 empresas que atuem nesse segmento que permitem que você faça uma resposta, tem um extrato disso, legal, você tem 1, 2, 10 empresas que fazem isso, né? O ideal é que você tenha, Léa, pelo menos aí 1 ou 2 pessoas para poder estar respondendo a sua pesquisa. Pelo menos você fazer um filtro, né, para você poder entender um pouquinho, ou até mais um pouquinho. Mas isso varia muito de acordo com o tipo de negócio que você está propondo, tá? Então, eu não tenho uma limitação. Fale. Entendi. O que acontece é porque, no meu caso, eu estou falando sobre uma loja que a minha irmã tem de venda de frango assado. Porém, eu estou colocando produtos, eu estou inovando ela e colocando alguns produtos a mais nela. Aí, eu fiz a minha pesquisa, se eu não me engano, tem 290 pessoas, porque eu precisei exatamente perguntar às pessoas, porque meu público não é um público que ia responder pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, eu perguntei exatamente às pessoas para mim realmente ver como que está a situação da loja, como que essas pessoas estão vendo a loja, entendeu? E apresentei para elas melhorias para ver como que ia ser, como, assim, que retorno delas eu teria. Então, a minha pesquisa tem 290 pessoas, se eu não me engano. Aí, a minha preocupação era assim, que às vezes eu vejo a apresentação de TCC e é um número bem maior. Então, minha preocupação era se existe um número certinho, entendeu? Para a gente alcançar. Não, eu particularmente, é isso que eu estou dizendo, Léa. Eu não vejo um limite, porque isso aí não é uma necessidade. Eu acho, por exemplo, se você fez uma pesquisa bem feita com 290 pessoas, provavelmente essas 290 pessoas, elas trabalham, ou elas participam, ou elas efetivamente consomem o produto da sua irmã. Entendo que sim. Isso aí. Você, a sua irmã. Qual é a quantidade de frango que sua irmã vende? Você já fez as contas disso? Sim, sim. É porque, na verdade, dela ali é frango, corte de frango e alguns acompanhamentos. Aí eu fiz o levantamento, né? No domingo sempre sai mais, no fim de semana sempre sai mais. Sim. A questão do frango assado. Sim, é normal isso. Mas aí eu procurei realmente pesquisar esse público dela, para me ver como que estava sendo, entendeu? Entendi. E eu acho legal, porque aí você pode oferecer o serviço. O que você tem que atentar agora para você poder estar fazendo isso? O que você tem que atentar agora para você poder estar fazendo essa questão? É o custo do seu produto agora, por essa sua inovação, né? Automaticamente isso reaplica, no momento que você pensa numa ideia que já existe o negócio, você está fazendo um improvement dentro do seu negócio, está dando up dentro do seu negócio, esse negócio já existe, e você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, vamos colocar o seu relato de pesquisa de mercado, né? Como é que você escreveria isso? Do universo de pessoas pesquisadas, foram abordadas 290 pessoas, das quais obtivemos os seguintes resultados. Lembrando que a pesquisa de mercado tem relevância para entender as necessidades da empresa ou do cliente em função dos seus anseios e por aí vai. Enfim, você tem uma justificativa teórica para você poder emplacar ou você imputar uma pesquisa de mercado dentro do seu trabalho,
tanto com a base teórica, porque tem muitas pessoas que falam sobre isso, sobre a relevância disso, logicamente isso dentro do plano de negócio, e logicamente a indicação do tipo de serviço que você vai estar fazendo. Por quê? A partir do que você ouviu, dessa oitiva que você teve, dessa coleta de dados que você fez, você tem a demanda, você tem o apontamento do serviço que você criou. Ou melhor, perdão, que você vai oferecer, né? E aí, a partir dele, você vai ter essa condição. Então, qual é a situação hoje, por exemplo, que a gente pensando num negócio já pré-existente, né? Qual é o faturamento que ela tem e qual é o up que você vai ter de faturamento em cima do próprio serviço que você está oferecendo, né? Então, você tem uma perspectiva, uma projeção. Então, você tem uma visão agora do seu negócio que permite que você possa fazer isso. Mas tudo isso pautado na pesquisa de mercado. E, lógico, reforço e reitero que não tem necessidade de quantidade, tem necessidade de qualidade da informação que você vai estar coletando. Porque não adianta nada você fazer uma pesquisa ruim que não vai te subsidiar dado de nada. Agora, no momento que você fez uma pesquisa boa e ela subsidiou os dados para você, tá legal, beleza, bora para você poder trabalhar. Tá. Uma outra pergunta. Eu ia até deixar para o final, mas eu já vou falar de uma vez, senão eu posso esquecer. Eu poderia te mandar o trabalho, parece que mudou a data. Eu não consegui acompanhar porque está muito tumultuado no meu serviço, mas parece que mudou a data. Mas eu poderia te mandar até esse 5.8 para você dar uma olhada, para ver como que tá? Pode, eu estou vendo, inclusive estou com a pendência com o Patraço, eu tenho que até finalizar dele. Mas pode, vocês têm de qualquer forma até o dia 17/4. Mas o que eu falei, Leia, e eu estou reforçando aqui para todo mundo, antes do povo, todo mundo está entrando aí, quem chegou agora ou quem está chegando agora um pouquinho depois, gente, boa noite, reitero minhas boas-vindas à aula, tá? Boa noite. O que eu falei para o pessoal antes foi exatamente o seguinte, que eu preciso que vocês agora não só podem, logicamente, recorram, a gente converse sobre o negócio, mas que vocês agora recorram ao orientador insistentemente e converse com ele sobre essa necessidade. E eu sei que tem alguns que têm dificuldade com a figura do orientador, porque às vezes o orientador tem uma dificuldade, às vezes, de resposta. Eu vou pedir para que vocês sinalizem para a gente poder estar conversando com eles também, para poder estar pedindo um help, porque ele começou a ideia com vocês lá atrás, no 7º período. Vocês já têm a ideia construída a partir da fundamentação que ele propôs, a partir da ideia que ele lançou para vocês, e vocês construíram e embasaram esses dados. Então, agora, o que eu preciso de vocês, efetivamente, é que vocês fiquem mais em cima desse cara para cobrar ele mesmo, ele tem que ser cobrado. Agora é a hora de pentelhar o orientador, literalmente, para ele poder estar pegando, e vocês pegarem o touro no chifre, como eu já falei antes, para poder matar isso aí, tá? Porque aí vocês vão dar conta de poder zerar isso e o orientador. E lógico, no que eu puder ver, no que eu visualizar, falar, olha, isso aqui eu acho que de repente você podia pensar isso, mas é assim, 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 então eu acho que pode. Dependendo conforme for, eu até prefiro que, como às vezes mais à noite, às vezes eu fico mais tranquilo, né, em alguns dias da semana, não tenho dado, só estou dando aula remota, online aqui com vocês. Por hora, por conta na outra faculdade que eu trabalho, eles montaram uma outra estrutura e estão fazendo um outro processo lá, então a gente só vai retomar um pouquinho mais adiante as aulas no formato aí online. Então eu estou com um tempinho aí, pelo menos nas quartas e sextas à noite, e aí vocês podem estar entrando, qualquer coisa a gente faz um meeting, se a galera tiver dúvida, porque o que você perguntou aí, Leia, de repente pode ser a dúvida de outros colegas também. Então, esclarece a sua dúvida e ajudou, de repente, um outro colega que você perguntou, que queria perguntar exatamente a mesma coisa. Mas eu vou reforçar a vocês. O que é importante é a qualidade da pesquisa feita para poder embasar a decisão do que vocês estão fazendo. Ok? Isso é o que me interessa para efeito de validação da informação. Tá? Alguém mais? Boa noite, professor. Só uma perguntinha que é até a mesma pergunta da Mônica, que não está hoje aí na sala. Ela até pediu para não esquecer de perguntar. Com relação ao financeiro, na questão do programa da universidade, que a gente, no caso, não tem acesso por hora,
e com o pessoal do período que formou, mesmo tendo acesso, eles acabaram se enrolando e muitos tiveram divergências até na apresentação do TCC sobre financeiro. Como é que seria essa questão para a gente? Eu sei que a gente está abordando conceitos mais, no caso, antes do financeiro, mas é só para a gente ter uma base, assim, porque assim, muita coisa a gente pode fazer já, mas tem coisas assim que a gente vai precisar, infelizmente, desse programa. Esse do Sebrae 3.0, às vezes não roda direito, assim, no caso. Eu já tentei uma vez, a Caíne acho que tentou também, eu acho que a Mônica também tentou, e não seria assim. Como é que seria essa questão, mais ou menos, por favor? Olha só, José, basicamente, investimento inicial, levantamento de investimento inicial, previsão de faturamento, outras informações, você pode até estar usando, logicamente, o roteiro do sistema do Make Money, mas necessariamente essa parte de informação técnica do que você vai precisar em termos de recurso do seu trabalho já está descrito, na verdade, né? Você já fez levantamento de investimento inicial. Então, assim, você já sabe o que você tem de necessidade, você já sabe o valor ou o custo que você tem sobre esse processo. Então, na verdade, o que a gente entende, e aí eu não vejo uma dificuldade iminente na composição da ordem do trabalho. Porque o que você tem aí, vamos pensar friamente aí, o que você tem de estrutura? Investimento inicial, né? A necessidade que você tem de fazer levantamento de capital de giro, porque às vezes a empresa tem uma demanda um pouco de capital, porque às vezes o faturamento dela, o ciclo de caixa dela não permite que você inicialmente tenha dinheiro próprio em caixa, então você tem que pensar numa forma de você pensar na necessidade de levantamento de capital de giro. Isso aí até até o próprio Sebrae lá 3.0, ou até o manualzinho do Sebrae, ele dá uns bizus com relação a isso. Aproveitando esse ensejo do que você falou aí, dessa dificuldade, e ciente talvez isso pudesse acontecer dentro do Sebrae 3.0, eu disponibilizei aí na trilha do AVA para vocês o próprio manual do plano de negócios do Sebrae para vocês poderem dar terem uma ideia. Ali nele é bem caseiro, bem simples a orientação. Mas ali você tem uma estrutura que vai permitir você fazer uma ordem cronológica, mesmo que você não queira usar o Sebrae 3.0 ou não tenha o Make Money como apoio, você estruturar as planilhas que são inerentes ao seu negócio para você poder estar fazendo levantamento e montar naquela sequência lógica a evolução da sua parte financeira do trabalho, tá? Então, assim, esses levantamentos iniciais, essas informações, essa planilhazinha que eu postei hoje na trilha, tá? Vocês vão ver, tem duas planilhas. Uma do Sebrae e uma da PricewaterhouseCoopers, que é uma síntesezinha de como se montaria um plano de negócios. Então, de repente, dali, inclusive, por que eu coloquei essas duas? Porque as duas podem embasar algumas afirmativas teóricas para vocês colocarem dentro do próprio plano de negócio quando vocês forem fazer a composição, tá? Então, eu estou bem tranquilo quanto a essa questão e ciente desse problema da parte financeira, que talvez pudesse acontecer, ser suscitada essa questão, e deixei essa colinha para vocês poderem estar estruturando ali naquele molde. Todavia, ou a parte disso, José, a gente também pode dar uma olhadinha no que já tivemos de trabalho, que eu deixei 2 trabalhos lá na trilha também, para vocês poderem estar dando uma olhadinha, tá? Mas viu que deu problema no Sebrae, viu que a gente está com essa impossibilidade física de estar na instituição por conta do Covid, né? Então a gente está tendo que trabalhar essa figura online de aula, não se acanhe em fazer uso do recurso de uma planilha eletrônica para poder estar trabalhando, porque você vai dar conta do mesmo jeito. Ah, professor, eu tenho dificuldade em usar a planilha. Então, tudo bem. Aí eu sento com vocês e a gente faz uma login de Excel para poder fazer funções básicas de Excel. Não tem nenhum problema e eu também entendo se a pessoa tiver dificuldade, sentir vergonha, no caso, pode falar comigo, tem dificuldade em usar o Excel. A gente tenta ajudar, eu ensino a fazer filtro, eu ensino a fazer e outras mais informações para poder estar dando esse ajuste aí para vocês sem problema algum, tá? Não tenho
indisponibilidade nenhuma para isso, até porque não é uma coisa de todo mundo. E ninguém vai montar planilha extremamente apurada, né? Vai ter que fazer uso de macros, programação dentro da própria planilha. Mas você vai usar um conjunto de fórmulas, umas variáveiszinhas, e vai aplicar até, de repente, os próprios conceitos como TIR e VPL dentro da própria planilha. E vocês podem calcular tudo lá dentro. TIR, VPL, payback, tudo isso vocês podem apurar dentro da própria planilha do Excel, dentro das informações que vocês